Pedro até a morte. Senhor, o que foi? Lembra aquele homem, o tal do Simão, que o pessoal dizia que era o seguidor de Jesus? Sei, o que tem? Nós prendemos ele. Então traga ele até aqui. Sim, senhor, só um minuto. Você que é o tal do Simão, que todos dizem que era o seguidor de Jesus, será que você realmente está disposto a fazer tudo o que você disse? Aquilo que as pessoas diziam que você fazia? Será que você está disposto? Sim, eu estou disposto. Estou disposto até morrer por Jesus. Será que você está disposto mesmo? Você que é o tal do Pedro? Olha lá, soldados. Nós vamos realizar o seu pedido muito em breve. Mas antes, Pedro, conta aqui para os meus soldados o que é seguir esse tal de Messias, esse homem em qual vocês dizem que era o filho do Deus dos Altíssimos. Conta para ele, porque daqui a alguns minutos você não estará aqui mais em vida para contar essa história para ninguém. Sim, Senhor. Minha trajetória com Jesus é algo tão maravilhoso. Desde o momento em que eu conheci Ele, do momento em que eu estava na praia, eu não me esqueço que quando André se aproximou de mim e havia dito que ele estava próximo de onde eu estava, eu por algum momento não acreditei, mas eu lembro que eu estava pescando. Ei, Simão! Peraí, André, acho que eu peguei um peixe grande. Simão, Jesus está aí. Quem? Jesus, ele está na praia. André, eu peguei um peixe grande, tem certeza? Sim, solta essa vara. André, será que não pode esperar um pouco? Não, Simão, vamos agora. Simão, é ele? Sim, é Jesus. E nesse momento, Jesus olha para Pedro como se fosse amor à primeira vista. Eu não me canso de olhar, não sei parar de te olhar. Senhor, Simão, Jesus, sim, a partir de hoje, seu nome não será mais Cefas, seu nome será Pedro, que significa pedra. Pedro, Senhor, sim, Pedro, nome forte, Pedro. Poxa, tinha Joaquim, Francisco, Pedro. Sim, Pedro. E Pedro, a partir de hoje, você não será mais um pescador de peixe. Você será um pescador de almas. Venha, siga-me, Pedro.
bom, Senhor. Vamos. Eu me lembro que nesse dia, Jesus mudou a minha identidade. Porque por onde Jesus passa, nós não permanecemos sendo o mesmo. Por onde Jesus passa, Ele muda a nossa identidade, Ele muda a nossa trajetória, Ele muda a nossa vida. E eu me lembro que eu por tanto tempo fiquei me especializando em peixes e numa certa manhã Ele mudou toda a trajetória do meu dia. Eu sei que para alguns talvez seja bem difícil você entender e saber quem é Jesus, mas quando Ele me fez o convite para que eu pudesse largar tudo que eu tinha e me tornar um pescador de vidas, eu fiquei tão deslumbrado naquele momento. Eu sei que algumas vezes eu não entendia o que Ele queria e ainda assim Ele sendo muito claro, muitas vezes até falando em parábolas comigo, eu tinha dificuldade de entender e assim que eu aceitei o convite de ir atrás de Jesus, e Ele me fez um pedido que eu achei bem inusitado. Ele do nada, Ele disse que queria ir na minha casa. Eu fiquei espantado no momento, porque é que um homem disse que eu seria um pescador de almas e logo após fala que quer ir na minha casa. Eu achei bem estranho, mas eu me recordo que nesse dia, Pedro, o que foi, Senhor? Eu preciso ir na sua casa. Mas assim, Senhor, do nada? Sim, e tem que ser agora. Não, Senhor, a gente pode deixar para amanhã. Eu preparo tudo. Amanhã pode ser fechado. Não, hoje e agora, Pedro. Senhor, é que hoje acho que não dá. Por quê, Pedro? Sua casa deve estar bagunçada, né? Se fosse a bagunça da casa, estava bom, Senhor. E o que pode ser pior do que uma casa bagunçada, Pedro? É que o Senhor não tem, né? Minha sogra mora comigo. E o que tem, Pedro? Sua sogra mora com você? Eu vou falar de novo, Senhor. Minha sogra mora comigo. Tá, então vamos. E além da minha sogra morar comigo, ela está bem adoentada. Então, sogra doente, sabe que talvez Deus já tenha um propósito para ela, né? Não, Pedro. Vamos na sua casa agora. Se o Senhor disse, então vamos, Senhor. Eu vou chamar ela. O Senhor espera só um minutinho aqui, que eu acho que ela está no quarto. Eu vou trazer ela aqui, Senhor. Só um minutinho. Sogra! 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 Jesus está aqui. Jesus, aquele que eu havia dito para a senhora. Sogra! Estou gripada. Sogra! A senhora está muito doente? O que a senhora tem? Estou com febre. E essa febre começou hoje, já faz alguns dias? Há vários dias. Tá, e o que a senhora quer que eu lhe faça agora? Sogra, ele é o Filho de Deus. Quero ser curado. Receba a cura. Obrigado, Senhor. Obrigado. Misericórdia, devia ter ficado doente. Eu me lembro que Jesus curou a minha sogra. Enquanto para algum é bem difícil com que isso aconteça. Mas nesse dia Jesus entrou na minha casa. E eu mesmo sem entender, tinha um propósito. Porque toda casa que abre a porta para que Jesus entre, Ele cura todos aqueles que habitam nela e que está enfermo. Só depende da gente. E muitas vezes nós somos resistentes para abrir a porta.
E até mesmo para convidar Jesus para entrar nesse dia, eu achei bem estranho ele se oferecendo de ir na minha casa. Nos dias a qual nós andávamos com ele, Jesus, ele, por todas as casas que ele visitou, ele operou milagre, ele trouxe transformação, ele trouxe um novo tempo sobre as famílias. E eu lembro que foi se passando os dias, as pessoas foram entendendo que ele era Messias, enquanto uns estavam crucificando ele, dizendo que ele não era, que ele era um blasfemo, os outros queriam receber milagres. E foram se passando os dias e uma grande multidão começou a seguir Jesus. Não talvez por aquilo que ele era, por ser o Messias, mas por estar fazendo milagres. E eu me lembro que um dia nós recebemos um convite para ir na casa de Jairo, porque a filha dele estava muito doente. E nesse dia Jesus, quando descobriu, de imediatamente aceitou o convite. E quando nós estávamos no meio do caminho, eu lembro que uma multidão nos comprimia. E nesse dia, licença, calma. Gente, calma que Jesus... Pedro, calma, não põe a mão nele, não. Oi, Senhor. Pedro, só um minutinho. Tira a mão dele. Oi, Jesus. Pedro, quem me tocou? Senhor, eu não estou te ouvindo, Senhor. O povo está falando muito alto. Fala de novo. Pedro, quem me tocou? Ele falou que alguém tocou ele? Pedro, quem me tocou, Pedro? Senhor, a gente está na multidão, Senhor. Pedro, quem me tocou? Senhor, agora é 6 horas da tarde. Nós estamos na Praça da Sé. É impossível alguém não tocar o Senhor. Alguém me tocou diferente. Deve ter sido eu, Senhor, que esbarrei sem querer, que tem um pessoal mal educado aqui, né? Pedro, alguém me tocou diferente, Pedro. Senhor, é bem difícil de a gente descobrir agora, mas deve ter sido eu. De mim saiu virtude, Pedro. Senhor, fui eu que toquei. Eu gastei tudo que eu tinha. Eu lutei por tanto tempo por uma enfermidade que nunca me abandonava. Eu fui em médicos, eu procurei de tudo para ser curada e haviam dito para mim que se eu apenas tocasse no teu manto, eu seria curada. Senhor, me perdoa. Mas fui eu. Eu precisei me arrastar, chegar a ti. Mas fui eu, Senhor. Estou sofrendo há 12 anos. E a única coisa que eu acreditei foi na tua palavra. Se eu apenas tocasse no teu manto, eu seria curada. A tua fé te curou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu me lembro que nesse dia nós estávamos rodeados de uma multidão e uma mulher que sofria por muitos anos, que já havia gasto tudo que ela tinha, não havia descoberto a cura e mais uma vez Jesus operou um milagre, porque por onde Jesus passa, aquele ambiente nunca mais é o mesmo. Aonde Jesus frequenta, aquele lugar nunca mais é o mesmo. Ela não tocou em Jesus, ela apenas tocou naquilo no qual tocava Jesus.
E Jesus, como sempre, operando milagre. E nós estendemos o nosso caminho, chegamos na casa de Jairo e mais uma vez, Jesus operou um milagre. Eu me lembro que nesse dia, estava eu e meus irmãos, e quando nós chegamos na porta da casa de Jairo, Jesus, ele chamou apenas eu, João e Tiago. E quando nós entramos naquela casa, todos diziam que aquela menina estava morta. E mais uma vez Jesus operou um milagre. Os meus irmãos que estavam lá fora, eles apenas puderam testemunhar o milagre da menina quando viveu. Eu, Tiago e João, podemos presenciar todo o processo de saber o que é ter vida, onde um dia esteve morte. Jesus, por onde passa, ele transforma. Jesus, por onde passa, ele muda. Jesus, aonde ele toca, o ambiente nunca mais permanece sendo o mesmo. E eu me lembro que todos os dias a multidão aumentava. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Milhares de pessoas começaram a seguir Jesus. E para algumas pessoas, aqueles que achavam que entendia muito da lei, aquilo era uma blasfêmia. E ainda assim, o povo continuava seguindo Jesus. E chegou um dia que havia tanta gente, nós estávamos caminhando a longas horas e deu fome. E não somente fome em mim e nos meus irmãos, mas fome em toda a multidão. Esse dia, eu não consigo me esquecer, porque nesse dia, Felipe, o que foi, Pedro? Felipe, multidão, a gente não tem o que comer. Pedro, nós temos que procurar Jesus e dizer isso a ele. Nós precisamos dizer a Jesus que disperse a multidão, que no meio do caminho, indo para casa, eles encontrem alimento e sejam saciados. Uma boa ideia. Então tá. Vai lá você, Pedro. Não, eu não. Vai você, Felipe. Pedro, vai você. Vai você, você já está acostumado, vai você. Tá bom, vamos. Senhor Jesus, o que foi, Pedro? Felipe quer falar com o senhor. Não, senhor, a multidão está com fome e nós não temos alimento para todos. Eu iria te perguntar justamente isso. A multidão está com fome. O que nós iremos fazer, Felipe? Senhor, nós temos apenas uns denários e não é o suficiente para comprar alimento para todos. E nós temos um jovem ali, um menino que tem um cesto com 5 pães e 2 peixes, mas também não é o suficiente. Felipe, traga esse jovem até aqui. Sim, Senhor. Obrigado. 5 pães e 2 peixes será o suficiente para que nós possamos alimentar essa multidão. Senhor, aí só tem 5 pães e 2 peixes. Sim, Felipe. É o suficiente. Pai, a ti eu dou graça. Felipe, Pedro, João, Tiago. Sim, Senhor. Divida, organize a multidão. Separem em grupos de 50 e de 100 e façam com que se assentem no jardim. Nós iremos alimentar todos. Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes aí. Eu sei. Organize. Organize a todos. Que todos sairão desse lugar saciados pelo alimento. Sim, Senhor.
Vocês vão pegar um pouco do pão e um pouco do peixe. Peguem cestos que estão ali. Coloquem sobre os cestos. E comecem a alimentar a multidão de uma forma organizada, a qual todos estão se assentados no jardim. Sim, Senhor. Pegue, Felipe. João. Pega, Pedro. Senhor. É uma multidão, Senhor. Pega, Pedro. Senhor, eu separei os grupos ali, ó. 50 de 100. Tem algum especial que vai comer, o outro não? Pedro, todos irão comer. Pegue. Tá bom, Senhor. Eu pego. Tem alguém com fome aí? Eu vou alimentar todo mundo, tá, Senhor? Gente. Eu tô com fome, quero merendar. Quero merendar. Não lembro disso não. Pão com mortadela. Pão com mortadela. Chegou de madrugada, olha. Eu sei que tinha um pouco de mortadela naquela época, mas... Pão com mortadela era a época de Pedro, viu? Vocês comem comida de Pedro. Eu tenho aqui alimento para todo mundo. Talvez você não coma muito, mas tem aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem uma fila aqui. Vocês comem. Tá bom? Tá. Eu não quero ver o tanto que você vai pegar, então você não vai se importar se eu deixar aqui assim o cesto e eu ficar olhando para os meus irmãos ali alimentando o resto da multidão, não, né? Tá bom. Faça uma fila aqui, faça uma fila. Fica à vontade, tá? Você pega e aí você vai e senta de novo, tá bom? Mesmo? Vocês estão pegando, gente? Alguém mais está com fome? Alguém mais está com fome? Alguém mais quer comida? Tem aqui para todo mundo. Tem aqui para todo mundo. Eu me lembro que nesse dia Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Todos comeram. Era mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças. E todas elas saíram satisfeitas pelo alimento. E ainda, sobraram 12 cestos cheios para que nós pudéssemos se alimentar. Jesus, Ele é maravilhoso. Onde Jesus passa, tudo Ele muda. Tudo Ele transforma. E foi se passando o tempo e
E eu fui adquirindo mais afinidade com ele. Eu estava próximo. E eu ficava tão feliz quando ele me chamava para estar envolvido. Até um dia que eu fiquei um pouco chateado, mas era assim, um sentimento rápido. Eu disse algo que não agradou muito ele. Eu lembro que no início ele havia mudado meu nome de Cefas para Pedro, mas nesse dia Jesus me corrigindo, me exortando com muito amor, a qual ele sempre corrigia, ele olhou para mim e me chamou de Satanás. Na hora eu achei estranho e eu sabia que Jesus estava me corrigindo com amor. Eu havia dito algo que não tinha agradado muito ele, sabe? Sabe quando você está orando e a sua oração é superficial? Sabe quando você está orando e você duvida daquilo que você está dizendo para Deus? Eu havia dito algumas coisas para ele e ele me chamou de Satanás. Mas tá bom, eu nem respondi. Porque talvez era o Satanás. Mas isso foi uma correção. Eu aceitei de boa. E eu lembro que foram se passando alguns dias e a multidão não nos deixava em nenhum momento, em nenhum instante. Eu me recordo que muitas pessoas estavam à nossa volta e um homem que estava passando um pouco distante, ele gritava e eu já estava com fome, fiquei um pouco irritado e esse homem gritava. E eu me lembro que nesse dia Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Senhor, filho de Davi, Senhor aqui, ó. tem misericórdia Senhor aqui. de mim. Ei, Senhor aqui à frente. Jesus, Senhor, aqui, ó. filho de... Aqui. Não, na sua frente, aqui, ó. Eu aqui, ó. Não, ei, a outra frente aqui. Na outra frente aqui. Isso. Você pode me ver? Não pode me ver, mas pode me ouvir, né? Então eu vou pedir, por favor, encarecidamente para você, pare de gritar o nome de Jesus, tá bom? Obrigado, viu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor. Jesus, Pedro, filho traga de ele Davi. Tá. Jesus está te chamando. Tá, vem aqui. Vem. Se aproxima um pouco mais, vem. Tá bom, fica aí. Aí, tá bom, espera. Ei. Aí. Volta. Isso. Aí, fica aí. O que você quer que eu lhe faça? Quero voltar a enxergar. Receba a cura. Senhor, ele estava gritando. Esse aí recebeu o olho novo. Jesus, O olho desse tamanho, se me enxergasse. Ué, Jesus amado, Deus é. E eu me lembro que nesse dia o olho dele ficou maior. Ficou esbugalhado assim, ó. Mas ele voltou a enxergar de novo. Ele voltou a ver. Porque Jesus, onde passa, ele muda. Ele restaura a visão ao cego, ele coloca o paralítico de pé, ele faz o mudo voltar a falar. Nesse dia, esse homem estava gritando e mais uma vez, Jesus operou um milagre. Eu não esqueço de nenhum detalhe de todo o tempo que eu estava com ele. Eu me lembro que Jesus, por um momento, ele disse que precisava subir ao monte para orar e eu me ofereci aí com ele e ele disse que não, que iria sozinho. Ele mostrou para nós um barco que estava bem na orla da praia e ele havia dito para que eu e meus irmãos pudessem entrar nesse barco e que pudesse atravessar para a próxima cidade. E eu achei muito estranho, porque eu queria estar com Jesus, mas ele disse que
que precisaria estar sozinho, que ele falaria com o Pai. E ele havia dito para nós lá na frente que eu vou logo após. Só que quando nós chegamos na praia só tinha um barco. Eu fiquei pensando, como que Jesus vai conseguir chegar na outra cidade se tem apenas um barco? E eu me lembro que nesse dia, quando nós entramos no barco, que nós saímos um pouco do raso, uma grande tempestade se levantou. E nesse dia, irmãos, oi, nós vamos morrer. Vai não, vamos sim. Olha a tempestade. Você não sabe nadar não, Pedro? Então tudo isso aqui. Mas ó, eu já posso ver uma luz lá embaixo. Eu acho que nós conseguimos chegar lá. Ei, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O que é aquilo ali? Ai, gente, eu estou com medo. Eu acho que é um fantasma. É um fantasma mesmo? Eu acho que é, porque não tem nenhum barco, tá andando. Sacode, Pedro. É um fantasma mesmo, não tem barco, não. Quando eu pescava, tinha muita história de fantasma no mar. E ali é um fantasma assim. Pedro, sou eu. Eu quem? Sou eu, Pedro. Jesus. Senhor, é você mesmo, Senhor? Sou eu, Pedro. Jesus. Pedro, cuidado com o que você fala. Senhor, se é tu mesmo, me faz ir até você. Agora vai. Senhor, vem para perto aqui. Vem pro barco, Senhor. Vem, Pedro. Vai, Pedro. Vai. Calma. Pedro, calma. Ei, irmãos. Of the king, the power demanded the best, or the king, the fairy was not. Demanded the best, or the king, the fairy was not. Of the king, the of the king, of Sei de onde veio isso aí. Isso aí é religioso. Deixa o religioso descobrir isso aí. Irmãos, eu estou andando sobre as águas. Eu estou andando sobre as águas. Pedro, vem. Olha para mim, Pedro. Senhor, pera, já vou chegar aí. Pera aí, Senhor. Pedro, olha para mim. Pedro, olha para mim. Senhor, pera. É que tá forte, né, Senhor, a tempestade? Tá bem forte, né? Pedro, olha para mim. Senhor, a tempestade está ficando mais forte. Olha para mim, Pedro. Senhor, Senhor. Senhor, eu afundei, Senhor. Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu of the king, the power, the king. Era para olhar para mim, Pedro. Era para olhar para mim. Senhor, então, vamos voltar pro barco, vamos. Eu me lembro que nesse dia eu andei sobre as águas.
Foi tão maravilhoso. Eu nunca tinha andado sobre as águas. Foi uma experiência maravilhosa e eu mesmo acostumado com a tempestade da vida, ainda em alguns segundos eu tirei os olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós acostumamos a afundar em algumas áreas da nossa vida. E se não fosse Jesus estando bem próximo de mim, eu não sei se eu teria sobrevivido, mas alguns momentos da nossa vida acontecem para nos dar conhecimento, nos dar sabedoria. E aquele dia, Jesus entrou no barco e a tempestade cessou. Tem tempestades na sua vida que, para que elas possam parar, é necessário você colocar Jesus no barco de novo. Jesus está fora dele. E Jesus precisa voltar para ele. Oh, meu Deus, eu lembro que Jesus, ele tomou uma decisão tão diferente do que a gente estava acostumado a ver e a seguir ele. Esse dia Jesus, ele pegou uma bacia, uma toalha e ele chamou eu e meus irmãos e nós não estávamos entendendo nada. E nesse dia ele é necessário com que eu lave o pé de todos vocês. Porque no reino, o maior é o que serve. Senhor, eu não preciso, eu tenho frieiras nas unhas. Pedro, se você não permitir com que eu lave os seus pés, você não terá parte de mim. Não, Senhor, eu tenho frieiras, mas não lava só o pé, não. Lava a cabeça, lava o corpo inteiro, então. Não, Pedro. Os pés apenas bastam. Eu me lembro que nesse dia Jesus lavou os nossos pés. Eu ainda estava sem entender nada e oh, meu Deus. Eu me lembro que ele se assentou na mesa conosco e naquele momento tinha um banquete sobre aquela mesa e Jesus começou a dizer, que ele iria passar por momentos difíceis. Jesus começou a dizer a nós que passaria por algumas tribulações e a gente sem entender. E ele começou a nos dizer que ele iria morrer, mas no terceiro dia ele voltaria. E eu estava ouvindo e ao mesmo tempo eu não queria acreditar, porque parecia que ele estava contando apenas uma piada, mas ele estava tão sereno nas palavras dele. E ele havia dito que iriam pegar ele, que iriam prender ele, que machucariam ele, e que ele morreria. E imediatamente eu não aceitei, eu não aceitei essas palavras de Jesus. E eu me lembro que está chegando o meu dia. O dia em que irá se cumprir o propósito do Pai.
a se cumprir a missão daquele que me enviou. Eu serei preso, eu serei açoitado, eu andarei pela via dolorosa, eu serei crucificado. Mas ao terceiro dia, eu voltarei. Senhor, não, eu não vou deixar ninguém pegar o Senhor, não vou deixar ninguém bater no Senhor, te prender. Eu estarei aqui do seu lado sempre. Pedro. Sim, Senhor, eu estarei ao seu lado a cada instante. Eu não vou deixar acontecer o que você disse agora. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Não, Senhor. Não, eu não vou fazer algo do tipo. Eu estarei ao teu lado, eu vou te proteger. Eu me lembro que eu havia dito para Jesus que eu estaria ao lado dele a cada instante. Nós estávamos no Getsemane e uns soldados chegaram e eu até tentei evitar, mas ele me disse: Pedro, dá outra face. Eles prenderam Jesus. E eu cheguei no meu irmão, em João, falei: João, prenderam Jesus, eu preciso estar no templo, eu preciso estar dentro do templo. Eu sei que você conhece o sumo sacerdote, me coloque dentro daquele templo, eu preciso acompanhar. Eu não posso deixar acontecer isso. E eu me lembro que João conseguiu me colocar dentro do templo. E eu estava ali, Jesus estava preso e era uma noite muito fria, semelhante a uma noite como essa. E eu acendi uma fogueira. Eu não me esqueço que frio hoje, né? Ei, olha pra mim. Hã? Você é um dos seguidores do homem que foi preso, não é? Eu? Não, eu não. Você está confundindo. Eu estou falando da fogueira, tá frio. Não, é você sim. Ei, ele não é um dos seguidores do blasfemo que foi preso? Sim, é ele mesmo. É ele mesmo, um dos homens que estava atrás dele. É ele mesmo. Não, gente, eu acho que vocês devem estar confundindo. Eu só acendi a fogueira porque está frio aqui. Eu não sei de quem vocês estão falando. É sim, é ele. Eu estava lá em cima agora, no Getsemane, e quando prenderam Jesus, ele estava junto. Não, gente, vocês devem estar confundindo. Não sou eu não sei quem é esse homem que vocês estão dizendo. Quem é esse tal de Jesus? Eu não sei quem ele é. É você sim. Eu não consigo esquecer a tua face. Você estava ao lado dele no momento que ele estava descendo do Getsemane. Não é eu. Não é eu. Vocês devem estar confundindo. Não sou eu. Eu sou um homem comum que apenas quer se aquecer do frio aqui nessa fogueira. Eu me lembro que o que Jesus havia dito se cumpriu. Quantos de nós não estamos negando Jesus? Quantos de nós não estamos negando Jesus? Não é dentro das igrejas, é fora delas. Quantos de nós não estamos negando Jesus em nossas ações? Quando nós não estamos dentro do cenáculo, quando nós não estamos dentro de uma igreja, quantos de nós não estamos negando Jesus? Quando nós estamos no nosso trabalho, fora do trabalho, na condução, dentro do Uber. Quantos de nós não estamos negando Jesus quando nós estamos dentro de casa, onde ninguém pode nos ver? Quantos de nós não estamos negando Jesus em nossas ações, em nossas atitudes, nos nossos pensamentos? Eu me lembro que nesse dia, eu com medo de ser preso,
Eu havia dito para aqueles homens que eu não sabia quem ele era. E para mim aquilo era algo imperdoável. Eu nunca imaginaria que o Senhor um dia poderia me perdoar. Momentos depois, Pilatos colocou Jesus para que o povo pudesse escolher quem iria ganhar a liberdade. E entre Barrabás e Jesus, eles escolheram Jesus. Jesus foi preso e soltaram Barrabás. Eles prenderam Jesus. Eles bateram muito em Jesus. Eles bateram muito em Jesus. Eles bateram muito nele. Colocaram madeiro em suas costas. Porque a crucificação dos romanos era muito perversa e colocaram o patíbulo sobre as costas de Jesus. E mesmo desfalecendo, ele ainda carregou. Por um momento ele desfaleceu e ajudaram ele. E Jesus chegou no Gólgota, no Monte Caveira. Crucificaram Jesus. E ali ele morreu. E a última palavra que eu disse foi que eu não sabia quem ele era. Eu não pude vê-lo antes de ele morrer e eu fiquei tão triste. Colocaram Jesus dentro de um túmulo e não nos deixaram mais ver. Colocaram soldados na porta do túmulo para que ninguém pudesse visitar. E eu nunca consegui esquecer que eu havia dito que eu não conhecia aquele homem. E eu voltei para a minha vida apenas com as lembranças do dia que eu andei com Jesus, do dia que eu andei sobre as águas, dos milagres que Jesus fez. Eu chamei algum dos meus irmãos e nós entramos num barco e voltamos a pescar. Eu me lembro que nós estávamos a alguns metros da orla da praia. Quando eu olhei para a praia, Pedro, quem que é aquele? Quem que é aquele? Joga para a direita. Joga para a direita. Ei, é ele. É ele. Quem falou para jogar para a direita foi ele. Jesus. É Jesus. Pedro. Senhor Jesus, eu preparei aqui pão, peixes, para que vocês possam comer. Nenhum como? Senhor, eu não. Senhor, Calma, Pedro. Calma. Olha para mim. Olha para mim, Pedro. Senhor. Pedro. Tu me amas. Eu te amo, Jesus. Eu estava tentando. Eu te amo, Jesus. Apacenta os meus carneiros. Pedro, olha para mim. Oi, Senhor. Tu me amas. Eu já disse, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, olha mais uma vez para mim, Pedro. Oi, Senhor, diga, Senhor. Tu me amas, Pedro.
Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu já disse que eu te amo, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu me lembro que nesse dia, Jesus havia preparado para nós muitos pães e muitos peixes na brasa. Senhor, eu achei que Ele nunca ia me perdoar. Nunca imaginei que Jesus poderia aparecer de novo para mim. Nunca, nunca. Pelo tanto que eu falhei, pelo tanto que eu errei com Ele, nunca imaginei que Ele apareceria. E Jesus, por alguns dias, Ele nos reuniu. E eu me lembro um dia que nós estávamos dentro de uma casa e as portas, as janelas estavam fechadas e Jesus, Ele entrou naquele lugar. E a primeira palavra que Ele disse foi: que a paz esteja com todos. Jesus, nesse último dia, Ele nos disse a palavra que resumiu toda a trajetória da vida dele aqui nesse lugar. Ele olhou para nós e disse: ide e pregai o evangelho para toda criatura. E Jesus partiu. Eu me lembro que nesse dia em diante eu não sabia mais o que era entrar dentro de um barco para pescar peixes. Eu me lembro que nesse dia eu e meus irmãos nós sabíamos que Jesus ele havia voltado apenas para nos deixar uma missão. E a missão foi justamente essa: levar do amor dele, propagar da presença, propagar de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado por cada dia que Ele tem andado conosco, que Ele tem nos feito, que Ele tem nos ensinado. Eu nunca vou me esquecer dele. Eu nunca vou esquecer de tudo que Ele me capacitou a fazer por Ele, através dele e para Ele. E hoje, Pedro, depois de contar essa história toda, você está pronto para morrer por esse tal de Jesus? Se eu estou pronto para morrer por Ele? Vocês estão perguntando se eu estou pronto para morrer por Jesus? Eu nunca estive tão pronto. Porque eu descobri que a nossa passagem nesse lugar, ela é um período curto. Que nós devemos lutar todos os dias para manter a eternidade sobre nós. E a eternidade, ela não habita num ambiente como esse. A eternidade é ao lado de Cristo. Por isso que hoje eu estou mais que pronto para morrer por aquele que eu vivi por tanto tempo. E ainda assim, alguns dias eu duvidei, mas eu não posso esquecer daquele que olhou para mim e me disse: tu me amas? Hoje, posso dizer a vocês que eu estou pronto para morrer por Jesus. Soldados, coloquem ele de joelho. E essa é a minha história. A história para que todos possam um dia lembrar que morrer para essa terra, morrer para esse ambiente, morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos prazeres, é lucro. E viver é Cristo. Essa
É a história de Pedro. Mas, por todos esses minutos que eu estava aqui em cima do altar ministrando Pedro, Deus estava sobre o meu coração dizendo que tem muitos Pedros aqui nesse lugar hoje. Não Pedros que entregariam a sua vida para Jesus, mas Pedros que aproveitaram a cada instante quando Jesus ainda estava em vida. Eu não sei qual tem sido a tua luta, eu não sei qual tem sido as guerras que você tem enfrentado sobre os teus dias, sobre a tua semana, sobre o teu mês. Eu não sei qual tem sido as batalhas que você tem passado, mas o Senhor, Ele estava ministrando no meu coração, dizendo assim, ó, há pessoas, há filhos e há filhas nesse ambiente, essa noite, que precisam entender que morrer é o menor. Morrer em carne é a menor ação que nós vamos ter nessa terra. A pior morte que existe não é a física. Essa todos nós já sabemos que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. A pior morte que pode existir é quando nós perdemos o prazer de estar ao lado de Jesus. E talvez algumas pessoas aqui essa noite estão vivendo justamente como se Jesus não existisse. Como se nunca tivesse conhecido quem era Jesus. Tem pessoas aqui essa noite que estão olhando ainda para aqueles homens a qual questionaram, ei, você é o seguidor dele. Quantos de nós, em nossas ações, em nossas atitudes, nós não negamos o Filho do Pai? Quantos de nós não negamos Jesus quando nós deixamos de entender o propósito que Ele tem sobre nós? Quantos de nós não deixamos de entender de viver a Jesus quando nós deixamos a fé desfalecer em nós? Tem pessoas essa noite que está frequentando a igreja há muitos anos, que não falta um culto de domingo, mas não queima mais na presença de Deus. Tem pessoas que fizeram desse ambiente um lugar de rotina, fizeram desse lugar um lugar para frequentação apenas e não mais um lugar de habitação do Espírito Santo. Tem pessoas essa noite aqui que até se alegram quando está nesse lugar, mas se entristecem quando sai dele. Tem pessoas nesse lugar que precisam entender que morrer para Jesus não é apenas nós entregarmos algumas áreas da nossa vida a Ele, mas é nós entregarmos a nossa vida inteira a Ele. Viver para Jesus é abrir mão dos meus prazeres e fazer se cumprir o propósito do Pai sobre nós. Tem pessoas essa noite aqui. Eu não vou dizer o visitante, não vou dizer aquela pessoa que veio talvez ao segundo, terceiro ou quarto culto, não. Eu estou dizendo para aquelas pessoas que estão desde o início do projeto de Deus nesse lugar. Deus, Ele está ministrando no teu coração, dizendo, ei, está na hora de você voltar a queimar de novo na minha presença. Está na hora de você deixar de lado o teu orgulho. Está na hora de você deixar de lado essas vontades que não provêm de mim. Está na hora de você deixar de lado esses prazeres que você tem, que eu não estou sobre eles. Ei, Ele te convida essa noite. Vem, filho amado, vem. Vem, filho amado. Pedro, a Bíblia fala que a morte de Pedro foi crucificado e pegaram a cruz de Pedro e colocaram de ponta cabeça. Porque ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus havia morrido. A teologia fala que Pedro, quando Jesus partiu para a glória, Pedro, ao continuar vivendo, entendendo tudo que Jesus havia introduzido dentro dele como ensinamento, como palavra, como amor, como presença. A palavra de Deus diz que Pedro ele ia todos os dias orar. E um certo dia ele estava subindo ao templo e encontrou ali um paralítico, um coxo. E por todos os dias aquele homem estava ali no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo cenário, praticando a mesma obra. E ele estendeu a mão e diz, ei, o Senhor não tem uma esmola para me dar. Pedro olha para aquele homem e ele diz, não,
tenho prata, eu não tenho ouro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Hoje o Senhor convida você. O Senhor convida a igreja essa noite a viver um novo tempo sobre essa casa. Eu quero saber essa noite que não é para os visitantes. Eu quero saber para os filhos, para os servos. Eu quero saber sobre a vida daqueles que todos os dias estão aqui, talvez entregando a sua vida para um ministério em específico. Entregando o teu coração e as tuas mãos para estar servindo o irmão da melhor forma possível, mas perdeu o amor, o privilégio de estar ali servindo. Não é porque o teu nome está envolvido numa escala que você deve fazer de qualquer jeito. Não, o Senhor está dizendo assim: ei, antes mesmo de você fazer, deixa que eu faça sobre você. Eu quero saber se essa noite tem alguém aqui que quer voltar a queimar na presença de Deus. Lembra do primeiro amor? Lembra o dia que você foi para o encontro? Lembra o dia que você encontrou o Espírito Santo? Lembra o dia que ele tocou em você? Lembra o dia que ele fez o teu coração lugar de moradia? Lembra o dia em que ele abraçou você? Lembra o dia em que ele enxugou as suas lágrimas? Lembra do dia que ele disse assim: ei! Você pode até chorar, você pode até andar pelo vale da sombra da morte, mas a cada instante eu estarei ali com você. Lembra do dia que você não tinha mais perspectiva de vida? Lembra do dia que a depressão estava te pegando? O dia que a ansiedade estava montando você? Lembra do dia que você estava se corroendo por dentro, que você não aguentava mais essa vida? Lembra do dia que você tentou contra você mesmo? Lembra do dia que você pensou em desistir de tudo? Lembra do dia que você pensou em parar com a igreja? Em parar em querer mergulhar nas escrituras? Em querer parar de frequentar a presença de Deus? Lembra desse dia? Nesse dia, foi nesse dia que ele tá ministrando no teu coração, dizendo assim: ó, eu não fiz você para ficar dependente de remédios, eu fiz você para ficar dependente de mim, eu fiz você para ser dependente da minha presença, da minha glória, da minha graça. Ele te chama: vem, filho amado. Vem, filho amado, você que anda angustiado, você que anda triste, você que anda chateado, você que está enfrentando uma luta na tua casa, você que está enfrentando uma luta no teu casamento, você que está enfrentando uma luta com teus filhos, com teus pais, você que está passando uma guerra no teu trabalho. Ei, ele te convida dizendo assim: vem, vem. Só depende de você para andar sobre as águas, só depende do teu primeiro passo para que ele possa mudar tudo. Vem, vem, vem. Ele te chama, vem. Vem, filho. Vem, filho amado, vem, filho amado, vem.